Oi, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos reiniciar nossas aulas aí, né? Paramos lá na aula no 8, então a gente segue aqui para a nossa aula 9, ok? Aula 9. Então, só trazendo o slide aqui para vocês, né? Slide. Então, tá aí o contato Roberto Quintino, meu contato tá aí também, @Carminho de Abreu. Pode me seguir, que eu sempre sigo de volta, tá? Vou colocar aqui slide mais câmera para eu já ficar aqui. Então tá aí, ó. Aula 9, Lei de Diretriz e Base da Educação, certo? Então, gente, na aula passada nós vimos ali sobre o ensino médio e nós paramos aqui nesse artigo 36, onde ele fala da composição do currículo do ensino médio. Então, é o seguinte, como você está vendo aí, não pode faltar a Base Nacional Comum Curricular, ela é o conteúdo obrigatório, né? Mas cada município, cada estado, o governo federal, o sistema federal também, cada escola vai ter seu próprio currículo, de acordo com sua realidade física, geográfica, social, econômica, né? E aí, dentro dessa questão da parte diversificada, nós vamos entrar aqui com os itinerários formativos. A palavra itinerário significa caminhos, caminhos de formação, que devem ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares. Então, eu vou pegar várias matérias aí que estão no currículo e fazer arranjos entre elas. Então, vou fazer conexões entre as matérias aí, entre o português e a matemática, entre a matemática e a tecnologia, entre a matemática e a ciência, né? Conforme relevância para o contexto local e conforme também a possibilidade do sistema de ensino. Então, ó, presta atenção numa coisa. Eu vou fazer esses itinerários formativos, né, os caminhos formativos, seguindo a Base Nacional Comum Curricular. E aí, ó, vamos lá, vamos começar a falar um por um desses itinerários formativos aí, ó. Linguagens e suas tecnologias, entendeu? Quando eu falo aqui em linguagens, eu estou falando, por exemplo, um dos conteúdos vai ser o quê? A língua portuguesa, certo? Agora, para muita gente aí que não sabe, vai ficar surpresa, entra aqui também, além do português, ó, entra aqui o português, língua portuguesa, e entra aqui, por exemplo, tá, gente? É 2 exemplos que eu estou colocando aqui, não é só isso, não. Educação física. Educação física está aí dentro de linguagens. Desculpa aqui, ó. Puxa a setinha para cá, tá? Desculpa. Linguagens e suas tecnologias. Vai entrar aí, ó, a língua portuguesa e a educação física, por exemplo. Entendeu? Matemática e suas tecnologias. Aí é só matemática. Ciências da natureza e suas tecnologias, né? Biologia, química, física, ciências humanas e sociais aplicadas e a formação técnica profissional. Esses são aí os itinerários formativos a saber. Autoexplicativo, né? E aí, gente, mais uma vez, eu preciso valorizar a realidade de cada sistema. Então, mais uma vez, a LDB ela entendeu que a realidade brasileira é muito... O Brasil é um país muito grande, o Brasil é um país muito diverso. Então, cada sistema aí, ó, vai organizar essas áreas valorizando sua própria realidade. Então, a organização das áreas de que trata o CAPT é a cabeça do artigo, né? O artigo 36, a cabeça, o artigo 36. E das respectivas competências e habilidades será feito de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Entendeu? Então, pode ser que nós estamos, por exemplo, aí numa cidade, ó, onde eu preciso valorizar mais a formação técnica profissional, porque é uma cidade industrial, uma cidade ligada aí à questão da agricultura, muito ligada à agricultura, né? Que é uma cidade que tem alta produtividade de vinho, de uva, né? Então, levar isso aí para esse caminho, essa formação técnica profissional, privilegiando a formação do camarada que vai colher, plantar uva, comercializar a uva, produzir vinho, entendeu? Então é um exemplo aí de como que eu preciso valorizar a realidade de cada sistema, né? Na hora de organizar essas áreas aí, ok? Olha aí, ó. Itinerários formativos integrados é igual possibilidade de composição da BNCC e dos itinerários formativos. Então, lembrando, por que falou possibilidade? Está aqui, ó. Poderá. Então, aqui, ó, possibilidade.
né? Possibilidade, podem, isso aqui não é obrigatório, entendeu? Então a palavra é poderá, cuidado que isso pode te derrubar numa questão de prova. Possibilidade, entendeu? Possibilidade. Então, a critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de diferentes componentes curriculares da BNCC e dos itinerários formativos, considerando os incisos 1 a 5. O que eu vou fazer aqui no caso? Eu vou pegar a BNCC e integrar, por exemplo, a formação técnica e profissional, e integrar ela dentro dos conteúdos mínimos lá da BNCC. Então, como que, por exemplo, o português vai me ajudar aí nessa formação técnica profissional lá do pessoal que trabalha com a colheita e com o plantio da uva, com a fabricação do vinho, né? Quais são as expressões aí do português que elas usam aí nesse trabalho deles? Como que isso vai funcionar? Então, eu posso integrar, né, por exemplo, a formação técnica e profissional que nós vimos com esses conteúdos mínimos aí da BNCC e fazer o itinerário formativo integrado, entendeu? Integrado, né? Então eu posso ou trabalhar um e trabalhar o outro de formas paralelas, né? Como eu posso integrar os dois, entendeu? Bem tranquilo de entender isso aí. Vamos seguir em frente. Parágrafo 3º, parágrafo 4º. Cadê o parágrafo 4º? Parágrafo 1º, parágrafo 3º, parágrafo 4º foi revogado, por isso que ele não está aqui. Os sistemas de ensino mediante disponibilidade de vagas na rede. Lembrando, gente, nós estamos falando aqui ainda do ensino médio, tá? Ensino médio muito grande na LDB, por isso que nessa aula nova aqui nós ainda estamos falando do ensino médio. E aí, para você que vai tentar o concurso Prefeitura de Montes Claros, sua prioridade é estudar educação infantil e ensino fundamental. Mas o ensino médio está na LDB do mesmo jeito, então tem que ver ele, né? Sistemas de ensino mediante disponibilidade de vagas na rede possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais de um itinerário formativo de que trata o CAPT. Então, o cara ele pode fazer, vai ser dada a possibilidade a ele, não é uma obrigação, é uma possibilidade, né? Volta aqui, cadê? Aqui, uma possibilidade dele, além de ter formação técnica e profissional, ele se desenvolver em ciências da natureza e tecnologia. De repente, essa formação técnica e profissional lá na colheita da uva se torna necessária aí que ele tenha um conhecimento maior também em ciências da natureza e suas tecnologias. Gente, importante é o seguinte, quando eu falo aqui dessa composição, até lembrando aqui essa palavra tecnologias, tá? A gente alia muito essa palavra tecnologia a questões eletrônicas, né? A computador, né? A notebook, smartphone, não sei o quê, né? Então, quando eu falo aqui, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias. Tecnologia aí é no sentido de forma de aplicar esse conhecimento, entendeu? Então, por exemplo, eu posso falar aqui, eu vou criar para você uma tecnologia de estudo para concurso. Eu estou criando uma técnica que eu vou inovar e facilitar o seu aprendizado em concurso público. Isso é uma tecnologia. Então, tecnologia não é só coisa eletrônica, não. Tecnologia é uma forma diferente de aplicar aquele conhecimento, entendeu? Então, tem uma tecnologia para estudar matemática, uma tecnologia para aplicar em ciências da natureza, uma tecnologia para eu aplicar as linguagens, entendeu? Então, isso é muito importante você saber. Então, quando eu falo de linguagens, suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, certo? Aí aqui esses outros dois, ciências humanas, sociais e aplicadas, já não usou essa palavra tecnologias. Formação técnica e profissional, não usou a palavra tecnologia. Mas só para você ter essa noção, entendeu? Porque às vezes a pessoa vê tecnologia, é o computador e tal. Não necessariamente tecnologia é uma coisa ligada a computador, a coisa eletrônica, entendeu? Então vamos aqui, né? Parágrafo 3º, parágrafo 5º, mais de um itinerário formativo, acabamos de falar, né? Parágrafo 6º, 7º e 8º, pouco importantes tanto para o concurso da CEE, desculpa aqui, essa falha nossa aqui, tá? Falha nossa aqui, gente.
pouco importantes para o concurso da CE, no caso aqui é Prefeitura PMOC, né? Também entra aqui no caso, PMOC, que é o concurso que você está fazendo, né? Mas recomenda-se uma breve leitura. Então, faça uma breve leitura aí dos parágrafos 6º, 7º e 8º, sabendo que eles não são tão importantes, mas eles podem cair, né? Gente, finalmente aqui, ó, validade do certificado de ensino médio. Então, olha aí, ó, as instituições de ensino médio emitirão certificado com validade nacional. Então, é igual a sua carteira de habilitação, ela tem validade em todo o território nacional. Ou seja, o menino formou aqui em Minas Gerais, ele quer fazer faculdade lá no Acre, formou lá a faculdade lá, a universidade lá do Acre, vai pedir o diploma dele de ensino médio, não vai? Vai. Então, ela não pode negar o diploma dele aqui de Minas Gerais, porque o diploma dele de ensino médio aqui de Minas Gerais, ele tem validade nacional. E aí possibilita o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos de nível superior, que é o que eu falei aqui, né? Ou em outros cursos de formação para os quais a conclusão do ensino médio seja obrigatória. Então, algum outro curso lá que, para você fazer esse curso aqui, você tem que ter no mínimo ensino médio. Então, diploma seu aqui de Minas Gerais vale para o Brasil todo. E aí, gente, só relembrando lá na LDB, nós já estudamos isso, né? O cara que formou no ensino militar, também ele fez o ensino médio no ensino militar, vale aí no Brasil todo, entendeu? Como se fosse um ensino não militar. Ele vai poder usar aquele diploma dele do ensino de militar para todos os efeitos que ele precisar, como sendo de nível médio, no caso, né? O exemplo que eu estou dando. Gente, parágrafo 10 do artigo 36. Esse parágrafo 10 do artigo 36, quando nós estávamos estudando o artigo 23 da LDB, nós falamos lá sobre as formas de organização do ensino, tanto do ensino médio como do ensino fundamental, né? Ele trabalha essa questão de forma geral, né? E aí, você precisa fazer esse link do artigo 23 com o artigo 36. Porque no artigo 36 ele fala o seguinte, ó, além das formas de organização que você já viu no artigo 23, para o ensino médio, e ele especifica isso aqui, para o ensino médio, eu posso, é uma possibilidade, não é obrigação, é uma possibilidade, poderá ser organizado, o ensino médio pode ser organizado em módulos, e adotar sistema de crédito com terminalidade específica. Então, ao invés de eu fazer ali no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, eu crio os módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3, e eu posso adotar aí também um sistema de crédito. Por exemplo, às vezes eu tenho módulo 1, módulo 2, módulo 3, o cara não passou, não concluiu o módulo 1, mas ele já vai para o módulo 2, módulo 3, ele vai fazendo, sabendo que para ele concluir ali, por exemplo, aquele primeiro ano do ensino médio, ele precisa voltar lá depois no módulo 1, para ele terminar o módulo 1 e concluir o primeiro ano do ensino médio, entendeu? Então, isso aí são os módulos e adotando aí sistema de crédito com terminalidade específica, certo? Então, lembrar desse detalhe aí, né, gente? Lembrar desse detalhe e seguir em frente. Parágrafo 11 aí, ó. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, o sistema de ensino poderão, mais uma vez, é possibilidade, não é obrigação, poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância, o notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação. Então, aí, é o seguinte, eu faço essa parceria aí, né? Esse convênio com a entidade de educação à distância, para cumprir as exigências curriculares do ensino médio. Eu preciso analisar o quê? Se essas instituições aí de educação à distância têm demonstração prática, eu preciso analisar se eles têm experiência de trabalho e supervisionamento ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar. Então, eu não posso credenciar qualquer um para fazer isso aí para mim, né? Eu preciso saber se eles têm atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas. Saber se os cursos oferecidos se eles têm cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais. Saber se eles têm estudos realizados em instituições de ensino
nacionais ou estrangeiras, entendeu? É toda essa condição, ó, eu preciso comprovar isso aqui, entendeu? Comprovar todas essas condições obrigatórias aí para mim fazer esse convênio aí com essas entidades de educação à distância, as famosas EADs, né? E eu preciso saber também se esses cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial, se eles têm cursos, né, realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias. Entendeu? Porque às vezes tem a educação à distância, mas você tem a educação presencial mediada por tecnologia. Né? O que acontece? A presencial mediada por tecnologia, às vezes o professor está dando uma aula lá do Rio Grande do Sul, ao vivo aqui para você, o aluno está aqui presencialmente, dentro da escola, assistindo ao vivo aquela aula que está sendo transmitida. E tem um outro professor em sala de aula intermediando aquela aula, entendeu? Essa é a presencial mediada por tecnologia. Gente, o ensino médio, aqui no parágrafo 12, ele está falando aqui para você da famosa orientação vocacional. Deixa eu ver se aqui já tem, né, uma questão aqui para a gente analisar aí. Orientação vocacional. Então, olha aí, ó, agora aqui você precisa ter atenção nesse parágrafo 12. Aqui não é uma possibilidade, é uma obrigação, deverão. Certo? Tá vendo a diferença de pode e deve? Poder é uma possibilidade, é uma hipótese. Se eu quiser, eu faço isso. Aqui não, é uma obrigação. As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas no CAPT. Então, é uma obrigação eu realizar, orientar o aluno do ensino médio sobre a vocação que ele vai seguir. Por quê, gente? Nós já estudamos lá na aula passada no ensino médio. O ensino médio, ele visa preparar o aluno para que ele defina o seu caminho de vida. Caminho de vida / profissional. Então, é no ensino médio em que o aluno vai definir qual profissão ele vai seguir, se ele vai fazer um curso superior ou não. Ninguém é obrigado a fazer curso superior, né? Porque às vezes ele vai seguir uma profissão que ele não vai precisar fazer um curso superior, é a opção dele, né? Mas assim mesmo, as escolas deverão orientar, né? Não é direcionar, não é impor, é orientar. Orientar é no sentido de direcionar, mostrar um caminho para ele no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas no CAPT. Entendeu? Então, isso aqui tem muito a ver com a questão da orientação vocacional. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui, porque tem uma parte lá atrás que talvez a gente precise voltar. Deixa eu ver aqui, é uma questão, né? Ah, não, então estamos no caminho. É isso aqui mesmo, não precisa voltar, não. Estamos no caminho, né? Opa, peraí. Aqui, então falando sobre orientação vocacional. Seguindo em frente, pessoal, eu trouxe essa questão aqui para a gente revisar aquela situação lá do ensino fundamental. Por quê? Você que está tentando concurso para a Prefeitura aí de Montes Claros, você sabe que o sistema municipal, ou seja, os municípios, eles devem assegurar a educação infantil, conforme está falando lá a LDB, e com prioridade para o ensino fundamental. Então, trouxe essa questão aí do ensino fundamental para a gente revisar. Olha aí, ó, um professor distribuiu a tirinha a seguir para seus alunos do 5º ano, né, do ensino fundamental, e organizou uma roda de conversas sobre a respeito da prevenção ao bullying. Entendeu? Professor aí do ensino fundamental, né? 5º ano do ensino fundamental. 5º ano só pode ser do ensino fundamental, né, gente? Não tem como, não tem uma outra etapa que chega aí no 5º ano.
Aí é o seguinte, se a letrinha aí estiver muito pequena, eu vou ler para vocês, ó. Essa mocinha aqui, a primeira aqui, ó, ela fala: ele riu de mim só porque eu uso óculos. A outra mocinha aqui na sequência falou aqui, ó, ele riu de mim por causa das minhas orelhas. Aqui foi o rapazinho que falou, né? O rapazinho que falou aqui, ó, ele riu de mim por causa das minhas orelhas. O outro rapazinho falou aqui, ó, ele riu de mim porque não sei jogar bola, né? Tudo é o bullying, né? Aí, qual que é a conclusão que essa menina tirou? Eu espero que um dia ele supere isso. Então, a esperança dela, a reflexão que ela fez, é que um dia o menino pare de praticar o bullying, né? Então, isso é uma prevenção do bullying. Então, ela organizou uma roda de conversa sobre a questão do bullying, lembrando que isso é obrigação da escola. Escola, ela deve prevenir o bullying. É obrigação da escola prevenir o bullying. Nós já vimos isso lá, né? Quando a gente fala de obrigações da escola. Eu vou... Bullying, né? Isso é obrigação da escola. Beleza? Então, se isso é obrigação da escola, nós já estudamos lá, se não me engano, artigo 9, né, da LDB, se não me engano, é artigo 9. Olha a pergunta, as alternativas aí, ó. A atividade proposta, que nós acabamos de ver, né, foi essa discussão aí, está em consonância com o que dispõe a LDB vigente sobre o ensino fundamental, né? Nós estamos estudando nessa aula aqui o ensino médio, mas vamos fazer uma revisão aqui do ensino fundamental. Então, a atividade proposta está em consonância com o que dispõe a LDB vigente sobre o ensino fundamental, na medida em que, vamos analisar, discute o sistema político? Não. Tem ninguém discutindo sistema político aí, não. Forma, atitudes e valores? Sim, verdade. Está no artigo 32 da LDB. É uma das funções aí do ensino fundamental, é isso, é formar atitudes e valores, certo? Fortalece vínculos de família? É uma das funções do ensino fundamental, mas não é isso que a tirinha lá está falando. Decodifica a linguagem artística? Não tem nada a ver, não é esse o objetivo. Desenvolve a capacidade da escrita? Também não é esse o objetivo. Gabarito, letra B, né? Baseado aqui no inciso 3 do artigo 32 da LDB, que fala desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e de valores. Entendeu? Então, formação de atitudes e de valores, certo? Isso aqui nós estamos falando do ensino fundamental. Gabarito, letra B. Então, gente, vamos agora entrar aí nessa parte aí do nosso famoso EJA, artigo 37 e 38. Educação de jovens e adultos, o famoso EJA, né? EJA. A EJA, né? Um aluno me corrigiu esses dias, falou, não é o EJA, não, é a EJA. Certo? Falar é a EJA, né? A EJA. Aí, ó. Destinado àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensino fundamental e médio na idade própria. Então é isso aí, né, galera? O cara que perdeu tempo, ele vai utilizar o EJA para recuperar o tempo perdido dele. Então, por isso que no EJA é muito comum você ver, né, alunos aí de 25 anos, 30 anos, né, 40 anos de idade, fazendo ali o ensino médio, não conseguiu terminar. Como pode também para adolescente, né? Tem casos que adolescente fazendo EJA, né? O adolescente ali de 16 anos que não conseguiu ali finalizar o ensino fundamental. Constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida, né? Ao longo da vida, guarde bem essa expressão. Assegurada pelo sistema de ensino mediante cursos e exames gratuitamente, tem a ver com ensino gratuito, né? Não precisa pagar nada para recuperar esse tempo perdido. Aos jovens e adultos que não puderem efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado. Por que você tem que considerar a característica dele? Normalmente, gente, é gente que já tem família, já tem filho, né? É gente que trabalha o dia inteiro, então precisa considerar isso aqui tudo. Inclusive, o camarada já sabe lá,
que ele trabalha mais de 6 horas por dia, ele é dispensado, por exemplo, de educação física. Ele não vai precisar fazer educação física. O cara que tem mais de 30 anos de idade também dispensado da educação física, não precisa fazer. Eu tenho que olhar também os interesses desse alunado, porque se é um aluno que já trabalha, ele quer fazer alguma coisa que ajude ele na formação profissional dele, entendeu? Eu preciso analisar também suas condições de vida e de trabalho. Então, de repente, aquela menina de 16 anos ali, ó, que está fazendo um EJA, porque ela não conseguiu terminar o ensino fundamental na época certa. Por quê? Porque às vezes aos 14 anos ela engravidou, né? Então houve esse prejuízo, essa dificuldade aí, né? Então tem que analisar a condição de vida e de trabalho dessas pessoas, né? E aí, ó, de trabalho, por quê? O cara trabalha mais de 6 horas por dia, gente, né? Ele não precisa fazer educação física. Ele tem mais de 30 anos de idade, também não precisa fazer educação física. É um dos exemplos que eu te dou aí, para exemplificar isso aí, né? O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si. Então, já que o cara já está trabalhando e ele tem que fazer um EJA, então o poder público tem que estimular, né? Ele vai viabilizar e estimular o acesso desse trabalhador aí, né? De forma complementar e integrada ao trabalho dele, à escola. Entendeu? Integre trabalho e escola, né? Às vezes você pode montar um EJA ali dentro da própria indústria onde ele trabalha, dentro do próprio trabalho dele, né? É disso que está falando o parágrafo 2º. E aqui, ó, educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente, né? Não é obrigação, isso aqui é uma coisa preferencial, dê preferência, dê prioridade a isso aqui, né? Se puder fazer, né? Preferencialmente com a educação profissional, na forma do regulamento. E aqui eu pus aqui, ó, link com o Plano Nacional de Educação. Nós já estudamos o Plano Nacional de Educação, né? Todas as aulas aí já estão disponíveis para você do Plano Nacional de Educação. No Plano Nacional de Educação, eu tenho a meta 10, que ela fala o seguinte, ó, eu preciso oferecer no mínimo 25% das matrículas do EJA, da EJA, né? Nos ensino fundamental e médio, na forma integrada à educação. Então, o PNE já pensou nisso aí, né? O cara trabalha, não trabalha? Então, integra isso, e pelo menos 25% dessa galera toda aí precisa integrar o trabalho deles ao EJA, à EJA, né? No caso, como corrigiu a aluna lá. E aí, lembrando o seguinte, pessoal, lembrando o seguinte, ó, isso aqui, né, fazendo um link aí com o PNE. Tá, lembrei que é porque tem uma questão do PNE, sobre o PNE, da banca Fundep, onde ela troca essa expressão aqui, ó, lá na aula lá sobre o PNE você vai ver, na forma integrada à educação. E isso também é o que fala a LDB. A EJA, preferencialmente, precisa ser integrada à educação profissional. Lá na questão, ele troca essa expressão aqui e põe assim, ó, na forma integrada ao ensino noturno. Não, ele não fala de ensino noturno, eu preciso integrar isso aí à profissão que o cara segue, entendeu? Independente se é ensino noturno, se é diurno, se é de tarde, se é de manhã, entendeu? Então, ter esse cuidado aí, porque isso já foi cobrado em prova. Vamos seguir? Vamos lá. O sistema de ensino manterão cursos e exames supletivos, né, que compreenderão a Base Nacional Comum Curricular, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Então, gente, é aquele negócio, mais uma vez, né? O cara perdeu tempo, então ele precisa fazer um supletivo, ele precisa suplementar uma coisa que ele já perdeu. Então, ó, os exames a que se refere esse artigo realização em nível de conclusão de ensino fundamental para os maiores de 15 anos, né? O supletivo aí, maiores de 15 anos, para o ensino fundamental, maiores de 18 anos para o ensino médio. Então, ele organizou, é uma forma de organização, né? Você precisa ter atenção, entendeu? Porque ele pode inverter essa faixa etária aí. Então, maior de 15 para o ensino fundamental, maior de 18 para o ensino médio. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e conhecidos mediante os exames. Então, ó, eu estou fazendo lá um supletivo? Estou. Eu preciso valorizar também os conhecimentos que eles têm ali por meios informais. Isso aqui cai muito naquela questão, por exemplo, da escola indígena.
O índio, ele aprende muito por meio informal, né? Ele aprende muito, às vezes, sem estar sentado na cadeira da escola, mas pela vida dele, pelo cotidiano dele, pela forma de trabalhar dele. Ele tem aí os conhecimentos informais que vão ser também aferidos, ou seja, medidos e reconhecidos, né? Medidos e reconhecidos mediante exames. Então, eu posso medir isso aí também, né? Um conhecimento que não aquele conhecimento ali, português, matemática, história, geografia, um conhecimento informal, né? Olha aí a questão aí para a gente trabalhar isso aí, ó. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio, na idade própria. Até aqui certinho, né? A conhecida EJA não reconhece os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais. Errado, né, gente? Ela reconhece sim. Então, esse não aqui invalidou toda a questão. Se não tivesse esse não aí, a alternativa seria verdadeira. Mas o não aqui tornou a alternativa errada. Ele reconhece sim os conhecimentos informais já adquiridos pelos alunos, entendeu? E aí aqui estaria até certo, ó, mas constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Estaria até certo, mas esse não aqui, de não reconhece, ficou errado, tornou a alternativa errado, gabarito errado, artigo 37 e 38. Beleza? Então, assim nós finalizamos essa nossa aula 9, @professor Carminho de Abreu. Eu tenho professor, mas você não precisa, viu, gente, me chamar de professor, não. Nem precisa, tá? Eu só Carminho já tá bom demais. Então, @Carminho de Abreu, esse é meu Instagram, viu? Segue lá que eu sempre sigo de volta. E, que mais? Tá aí, ó, @Quintino Pré-Concurso 10, né? É o merchan aí, né? Aí, ó, Roberto Quintino. E me despedindo aqui de vocês nessa aula 9, desejando bons estudos, sucesso e segue em frente. Já estamos na aula 9, nesse momento começa a aparecer o cansaço, né? Alguma coisa nesse sentido aí, mas segue em frente, que é agora que você precisa ter força. Força para continuar estudando, porque sua prova vai chegar aí, você vai gabaritar, acertar todas as questões de legislação educacional, LDB e Plano Nacional de Educação. Conte comigo, sucesso e boa tarde. Tchau. Boa tarde ou boa noite, né? Ou boa manhã, sei lá. Vai com Deus. Tchau.